Terceiro episódio do Desarmonize Bioestética. Mês das Mulheres, um episódio especial. E como a gente depende muito da autenticidade, ninguém melhor do que Roberta Santos, como convidada especial, que a gente vai falar sobre saúde, sobre estética, sobre até um papo íntimo. E por isso que a gente trouxe a doutora Hortência aqui para participar desse episódio também. E eu quero que comece a se apresentar. Roberta Santos. Primeiramente, né, que honra, que alegria estar aqui no seu programa. Eu tenho a felicidade de poder dizer que meu médico é meu amigo. Então, muito obrigada. Adorei a temática. Acho que o mês da mulher a gente precisa falar, né? A gente precisa levantar as mulheres, a gente precisa trazer essa pluralidade de assuntos que uma mulher existe no cotidiano da vida dela, e estar aqui para mim é uma honra enorme. Eu sou avó, começo com a avó, tá? Eu sou avó, mas sou também empreendedora, trabalho no segmento de moda há muito tempo no mercado de luxo. Hoje faço as minhas mentorias, as minhas imersões, e amo esse universo da mulher de um modo geral. Então, acredito que eu possa contribuir muito para essa mesa aqui, essa mesa compartilhada. Muito obrigada. Isso, será um prazer. Doutora Hortência. Meu nome é Hortência, eu sou médica, dermato. Eu atuo no núcleo de rejuvenescimento íntimo do Bioestética. E é muito legal estar aqui hoje com vocês também, conversando, batendo esse papo. Roberto, vou começar com uma pergunta. Em sua trajetória, o que mais te marcou como mulher? Olha, como mulher, né, como qualquer mulher, nós temos assim muita coisa que nos marca. Muitos episódios. Mas eu acredito, para a mulher que se tornou mãe, não tenho dúvida que esse vai ser sempre algo assim divisor de águas, né? Sim. Então, assim, eu tenho 2 filhas e para mim a maternidade foi um divisor de águas na minha vida, porque primeiro que é um membro que passa, você tem um membro fora do seu corpo, né? Você não controla ele, mas você ama, Desafio. Você precisa, você quer, é muito desafiador. Só que me trouxe também muita maturidade. Eu fui mãe aos 18 anos e a minha vida, eu não vivi uma adolescência, um início de vida jovem como as minhas amigas, porque eu já era mãe aos 18. Mas, sem dúvida, é algo que foi transformador e continua sendo. Eu acho que a maternidade me desafia todos os dias como mulher. Então, sem dúvida nenhuma, a maternidade. Faz total sentido, né? Ali é como a mulher acaba de completar uma fase da vida, né? Que ela está aqui para isso. Exatamente. E fui mãe de 2 meninas, né? Então, aí eu tenho mais 2 mulheres, e mulher é complexo, sim, somos complexas. Então, para ir inspirando, educando e aprendendo também, né? Porque a mulher troca muito, né? Nós, como mulheres, a gente é muito curada e a gente aprende, a gente ensina, é tudo junto, misturado. E ser mãe de menina é algo gratificante na minha vida. E a mulher, ela vive meio que uma montanha russa ali entre as questões hormonais, e chega um momento diferente do homem, chega na fase da menopausa e vocês começam a sofrer vários desafios, desde emocionais, a gente confunde até essa questão se é hormonal ou se é emocional, e por que não os dois. A questão de corpo, saúde, estética, me fala um pouco aí como é que você lida com tudo isso. Tem 2 horas para esse podcast. Eu queria aproveitar e fazer a terapia que não está em dia. É isso, gente, eu faço terapia. Então, como não está em dia, vamos usar esse momento. Vamos aqui. Mas, pensando assim, um pouco do que você desenhou, eu acredito que... Aí eu posso falar, né? Eu estou na menopausa e eu acredito, assim, que esse envelhecer, que também traz uma maturidade, que é uma escolha, né? Você se tornar madura, ele mexe muito, exatamente como você falou, porque ele mexe com o seu emocional e ele mexe com o físico, e tem a questão hormonal, que você precisa aprender a lidar com essa ausência desses hormônios agora que seu corpo já não produz mais. Eu agradeço muito a tecnologia, a medicina, a ciência e mesas como essa que realmente nos ajudam muito a entender que é possível envelhecer com muita qualidade. Que não, eu falo, esses dias eu vi algo super interessante. Falava assim, as pessoas ficam falando assim, a mulher de 50 são os novos 30, ou seja, são os 40. Sim. Não, a mulher de 50 é a nova mulher de 50. Isso. Nossa, minha geração vai marcar que uma mulher de 50 está definindo novos padrões. E nós vamos ser, para as gerações futuras, um modelo de um novo padrão. De uma mulher de 50 que vai ser, daqui para frente, isso aqui. Uma mulher
que é isso, Roberta? Né? O que é isso? É isso uma aqui. mulher que trabalha, é uma mulher que ela tem a capacidade de estar criando no auge da vida dela, ela está com um potencial criativo, ela trabalha, ela exerce papel fundamental dentro da casa. Às vezes os filhos estão maiores, às vezes menores, mas ela já pode ser avó. Ela cuida do corpo, ela cuida da saúde. Ela é múltipla, ela é plural e ela está se permitindo. Eu acho que essa liberdade que nos foi apresentada da gente poder fazer as nossas escolhas, e são escolhas que eram inimagináveis. Eu penso na minha mãe, que tem 82 anos, super bem, que você conhece. Imaginar minha mãe ficou viúva aos 42, e eu pensava, tadinha, ela já está tão velhinha, né? Com 42, gente, eu me sinto assim, estou fazendo um reposicionamento de carreira aos 52 anos, super feliz com as minhas palestras, com a minha tanto amo de estar à frente de pessoas transformando vidas, e eu faço isso como a sensação que eu tenho é como se eu estivesse no auge dos meus 20, sonhando com coisas. Eu estou aos 50. Então, não é que eu tenho que parecer 20. Eu sou a mulher que vai definir novos padrões para as futuras gerações, para as minhas filhas, para os meus netos e para os que virão. Então, eu acho assim, e agradeço muito isso a vocês, a ciência e depois a medicina, que tem nos proporcionado isso. Porque é óbvio, né? Você não chega com 52 anos com essa vitalidade toda, assim, ai, caiu no Gasta céu. desse jeito de... Não, sem e tem muito dinheiro investido, tem muito procedimento. Nossa, eu achei muito interessante isso que você falou, Roberta, de aos 50 definir novos padrões de 50. Não é que você vai estar aparecendo com 20 ou 30. Não, você está melhor, você está mais madura, você está com novas oportunidades, você está com experiência e você está bem. Você está bem. Então, eu achei muito interessante essa parte de definir novos padrões. E não que são os novos 30, os novos não sei o quê. Não. Eu adoro, a gente fala de idade 24, eu falo 52. É hora que eu até começo a falar à frente. Eu não tenho esse problema. Não tem problema de ser chamada de velha, não tem problema nada com essas coisas. Parece que eu tenho problemas reais para não entrar nesse rolê, sabe? Então, assim, eu sou muito livre com isso. Então, assim, eu gosto de dizer, eu tenho 52 anos, porque eu vejo uma mulher de 52 anos, eu não penso em idade cronológica do que é o que foi. Eu olho o que essa mulher de 52 está se propondo hoje a fazer. Eu proponho a me cuidar. Eu já levantei, já treinei, já fiz, já aconteci, já realizei, já fiz reunião. Então, assim, olho meus netos, olho minhas filhas, estou com a mente criativa, já li. Então, assim, há muitas possibilidades, há um universo de possibilidades para essa geração hoje, para nós, mulheres, aos 52 anos. Só que, é óbvio, a gente tem muita informação, e aí eu acho que entra o critério que eu sempre uso, e é por isso que eu estou com o Bonis há muitos anos, gente, já tem mais de 10 anos, né, Bonis? Eu falo que até que a morte nos separa para sempre. Tá? Estamos juntos. Aqui é aliança, aqui é aliança. Eu gosto e sempre gostei muito do natural, para tudo, né? Então, assim, nenhum excesso me convenceu, eu não tive nenhuma fase de modismo na minha vida. Então, entra esporte, sai esporte, eu tô ali fazendo o meu, gente. É o simples bem feito, eu gosto do simples bem feito. Eu acho que ele não tem erro, ele dá certo, sempre deu. A minha bio do Instagram é vivendo o extraordinário no ordinário da vida. Eu sou uma pessoa super tranquila com isso, pouco influenciável, porque eu gosto de coisas mais profundas. Então, ter um médico que me acompanha há tanto tempo, que já conhece o que realmente, para mim, é importante, e tem a mesma linha, isso facilita tudo, né? Então, a gente troca muito, eu troco todas as ideias com o Bonis. O Bonis sabe, às vezes nem é da área dele, eu tô falando, tá sabendo isso, tá sabendo aquilo. Eu gosto de trocar, porque eu respeito aquilo que não é da minha área, né? E vocês que estudam tanto. Então, para mim, é uma possibilidade de poder me cuidar, porque eu sou vaidosa, eu gosto de me cuidar, eu não gosto de exageros, não tenho nenhum problema em nada declarar a respeito dos exageros. Eu acho que os exageros têm... todo mundo fala, né? Assim, como há muito excesso... onde tem falta, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu vivo bem com isso. E gosto de ver que a medicina está avançando e permitindo que a gente faça as escolhas, seja para o exagero, seja para o natural. Graças a Deus eu tenho um médico que é do natural, né? Não, e eu acho que tanto a ciência como a medicina foi acompanhando a necessidade com o envelhecimento, porque isso, querendo ou não, tudo é muito novo. Então, a própria dermatologia foi desenvolvendo isso, a nutrologia, né? E a reposição hormonal, tudo isso, assim, nós estamos falando de 10, 15 anos para cá, que isso começou a ser feito de uma forma mais intensa. Então, a gente vai vendo até outras áreas, e eu queria até abrir esse espaço, porque... por exemplo, os tratamentos íntimos, né? Antes ninguém falava nisso.
A partir de quando a gente começa a entender isso como uma dor, pensa que tudo é pele, ué, por que que a gente não, tendo a oportunidade, por que que a gente não pode tratar isso para devolver mais longevidade de diferentes formas para a mulher? Então, como é que foi esse despertar para isso? Foi por uma questão estética? Foi por uma questão funcional? Como é que está isso na sua vida? Como é que você encara isso? É futilidade? Não faz total sentido? Te dá liberdade? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, eu sou uma mulher criada por mulher, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo, então eu sou uma mulher que já faz... A minha mãe, na década de 60, ela está com 82, ou 70, eu não lembro. Eu gravei um podcast falando com o meu médico que faz minha reposição hormonal, e dei o depoimento dela. Ela já fazia reposição hormonal, gente, há sei lá quantos anos, há 20, 30 anos. Isso é muito alguém que pensa à frente. Na simplicidade que ela é, de uma mulher simples, ela já pensava. Então, eu sou criada por uma mulher que me permitiu ser muito livre para poder fazer escolhas e falar sobre as coisas. Então, eu tenho, assim, a gratidão de estar aqui podendo falar sobre um tratamento que eu estou fazendo, que é o rejuvenescimento íntimo, que muitas pessoas até poderiam fazer, mas nunca contariam. Nossa, o que há de errado? Eu falo, eu tenho essa curiosidade e eu tenho esta facilidade de abordar esses temas. Eu decidi fazer com a doutora Hortência e estou maravilhada com o tratamento, né? Porque, assim, eu já ouvia falar há bastante tempo, mas realmente nunca tinha sentido nenhuma queixa a respeito disso e estava tudo ok. Aí, que pode ser parte do envelhecimento ou não, eu já tive consultando com a minha ginecologista, não era caso cirúrgico, mas eu tenho uma questão, que é uma queixa chata, que é a incontinência urinária. E aí eu já não sei, tem gente que fala, foi partos normais, não foi, é o próprio envelhecimento, enfim, há muitos mitos e há muitas conversas. A questão é, existe. Até sobre isso eu já levei super... A Isa gravava vídeo meu em Nova York fazendo xixi na calça, caindo na calçada. Então, assim, nunca foi um tabu para mim falar que se a piada fosse boa, minha filha, eu não ia segurar. Só que em algumas situações eu já tive um constrangimento, entendeu? Porque eu estava num ambiente que eu falei, não, você não está fazendo xixi na calça. Eu acho que eu presenciei uns 2 episódios desse. Boris, já, a gente sabe. Você tem muita intimidade na minha vida, você e sua esposa já presenciou. Os amigos próximos já presenciaram. E aí, de repente, eu conheço a Hortência e foi a primeira coisa que eu falei com ela. Porque, assim, eu não pensei, a princípio, em questão de estética. Até adorei descobrir a quantidade de coisas que tem em relação a isso. Mas a gente entrou nessa causa. Aí ela começou a me apresentar um universo que eu queria falar para todo mundo. Até porque você só pensa que... Porque a palavra também, a gente está meio errada. Rejuvenescimento. Vou falar, olha eu. Vou dar palpite. Rejuvenescimento. E, tipo, parece que é alguém velho que tem que parecer mais novo, tá? Rejuvenescer. Só que não, porque depois que você vai falar daqui a pouco, começou a me falar, porque eu queria entender, porque eu não chego lá. Lembra que eu não sou da modinha. Vamos fazer o que tem. Não. O que é? Para que serve? Mas por que isso? Por que aquilo? E eu fui descobrir que existem anomalias, até porque existem meninas muito novas com série de problemas. Gente, deixa eu falar uma coisa, isso é para autoestima. Do mesmo jeito que está com o cabelo bonito, a maquiagem, a unha feita, o corpo bem, fisicamente, a postura, com certeza essas meninas que não têm, que eu acho que é até muito mais difícil para elas do que para uma mulher com maturidade de encarar um relacionamento íntimo e não estando nas melhores condições, porque você tem segurança. Isso. Agora, uma menina nova, gente, isso deve ser devastador. E aí você foi me apresentando, eu falei, gente, as pessoas têm que saber que existe tratamentos, existem tecnologias, né, para isso, e o quanto melhor. E a minha queixa, assim, do próprio... eu já fiz 3 sessões, eu estou, assim, maravilhada, porque eu estou pulando corda. Eu estou pulando corda, eu sempre gostei de pular corda. E também a questão do clareamento, e aí eu quero tudo. Aí eu já falei, eu quero pacote, o que mais? O que mais que tem? O que dá para explorar? O que dá para explorar. E a gente está fazendo... Aí vai melhorar contorno, musculatura, gente, vai ficar uma coisa assim maravilhosa. Também que não pode fazer o antes e depois, mas vamos te falar uma coisa. Tá muito legal. Então, assim, e aí eu fico pensando, eu quero e posso ser essa voz, porque vai mexer com a autoestima dessas mulheres, né? Tem mulheres que muitas vezes ficam, porque é tanto tabu, né? Não fala sobre sexo, não fala sobre a região íntima, não fala se tem prazer, se não tem orgasmo, e aí fica ali, vivendo uma vida, entendeu? Com muitas dúvidas, porque não tem essa relação dentro de casa, e é uma coisa que eu priorizo com as minhas filhas, é ter esse diálogo, ter com o meu médico. Por quê? Porque tudo isso me ajuda a fazer escolhas. Sim. Não, quero fazer. Não preciso fazer. Não gostaria de fazer. Não quero investir. O poder da escolha. Isso é importante, só que só pode escolher quem se informa. Quem tem conhecimento. Então, quem tem conhecimento. Está, na verdade, presa em alguma coisa. Para poder perguntar. Tanto que quando
você chegou à equipe, integrando a equipe, eu quis entender o que faz, como é que é. Já tinha ouvido falar, mas não fui atrás porque realmente não tinha queixas a respeito dele, nem sabia que poderia. E realmente fiquei muito feliz com o resultado. Então, assim, hoje eu percebo que é algo que pode melhorar muito a relação da mulher com ela primeiro. Né? Com ela primeiro, eu sempre penso sobre isso. Primeiro você faz para você máscara. Sim. E depois você vai conseguir comunicar melhor você nos ambientes, nas suas relações. Acho isso importante. E foi muito sobre isso. Quando a doutora Hortência veio para o BA Estética e a gente conversando, eu falei, doutora Hortência, eu perguntei para ela e eu quero que ela responda aqui. Mas por que sua paixão, por que seu encantamento em tratar e trazer um assunto tão cheio de tabus, você vai ter que vencer alguns tabus, mas ao mesmo tempo você vai permitir com que várias mulheres tenham acesso a algo que é desconhecido. Então eu queria que você me falasse assim, qual foi a sua paixão ou a sua vocação em trabalhar com a questão do rejuvenescimento íntimo? Então, eu acredito que eu fui paciente do laser íntimo. Eu, no período pós-gravidez, eu tive uma incontinência urinária que eu tratei com laser íntimo. Ah, por isso. Então, Salvando assim... vidas. Eu colocou nela primeiro, entendeu? Então, assim, eu fui paciente, deu certo e eu fiquei maravilhada também na época, porque você pensar que a gente tem um tratamento tecnológico, seguro, indolor praticamente, rápido, uma sessão de 10 minutos ali, que vai te trazer tamanho, bem-estar e liberdade, isso é maravilhoso, né? Então, assim, com segurança, com eficiência, em saúde em primeiro lugar, eu acho isso maravilhoso. E eu concordo 100% com tudo que a Roberta falou, no sentido de que a gente às vezes nem sabe que isso existe. Então a gente tem um mundo aí para falar, para as mulheres descobrirem. E outra coisa que eu adoro no rejuvenescimento íntimo, na estética íntima, Podemos falar estética na íntima. estética Estou íntima. parecendo que é uma pessoa que É. está com uma certa Sim. idade E assim- como eu. Sim. E a gente, assim, na Dermata, a gente já tem essa expertise, assim, com os lasers, com os injetáveis, com a pele. Então, é uma área que a gente, né, tem conhecimento. E a gente leva isso para o íntimo da mulher, que também é tratando pele, tratando tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu acho isso um mundo, assim, muito interessante. E eu adoro ver o resultado. Eu falo assim que quando a paciente tem o resultado, que é a taxa de satisfação é imensa, é imensa. É uma mudança assim de vida. E às vezes, igual você falou, eu nem sabia que podia melhorar lá embaixo, né? Alguma coisa assim. Eu tenho pacientes assim no consultório que vem, a gente conversa, fala assim: "Peraí, deita aqui, deixa eu tirar uma foto e te mostrar como é que tá nessa posição". E aí a partir daquele momento em que ela vê, que ela se vê de verdade, e eu mostro um mundo que ela pode melhorar e ela tá disposta a isso, a mágica acontece. Exato. Sabe? Então, assim, isso é muito gratificante, sabe? Mexe muito com a autoestima, principalmente com nós mesmos, né? De início, traz segurança, traz, assim, um conforto, bem-estar. E é igual você falou, não só para mulheres que estão na menopausa, já com alterações hormonais e tudo mais. Meninas novas, né? Desde pacientes mais novos, dos 20 ao infinito aí, a gente pode tratar. A gente tem uma série de tratamentos para oferecer. Eu acho que, de alguma forma, eu imagino que isso impacta a autoestima da mulher, né? Porque isso gera mais segurança, gera autoestima, tirando toda a parte da funcionalidade que a gente está falando, da questão de perda de xixi, incontinência, mas isso hoje, na questão de relacionamento, eu acho que tudo que mina a segurança, de alguma forma, afeta diretamente o relacionamento homem-mulher. Então, tudo que vai colaborar para a mulher sentir-se mais segura no relacionamento vai fazer bem pro casal, não necessariamente só para a mulher. Apesar que, e daí eu quero que você dê o seu depoimento, porque não necessariamente é para isso, mas de alguma forma, dentro do contexto, vai fortalecendo essa autoestima da mulher. Você vê dessa forma porque, por exemplo, tratar ou não tratar essa área não necessariamente está relacionado com o interesse de melhorar a sexualidade sexual. Então, como é que você encara sobre isso? Então, eu ouvindo vocês dois, aí eu fui me desenhando aqui um filme aqui na cabeça. Por exemplo, você falou sobre você nem imagina o que é possível. Eu gosto sempre de falar da escolha, porque tem muita gente que olha e fala: ai, nossa, gente, com tanta coisa para fazer, vai pensar nisso. Tá tudo certo. Só que deixa eu falar uma coisa. Eu falo abertamente, a mulher, ela
ela pode e deve buscar melhorar seu prazer, sim. Entendeu? Não é nem por o seu prazer. Se você consegue melhorar o seu prazer em relação a não ter esse tipo de situação funcional, vamos dizer, da incontinência urinária. Você consegue, através do que você falou, dos lasers, você põe firmeza, você, sei lá, deixa ela mais ativa, jovial. Isso melhora o prazer da mulher. Lubrificação, sexo, lubrificação e tudo. Gente, isso já é um ganho enorme para essa mulher. Porque muitas vezes você tenta colocar no outro. Porque aí a mulher tá insegura, porque aí... Gente, eu falo de mim. Eu quero prazer, eu quero primeiro me dar esse prazer. A máscara, primeiro eu quero me sentir bem, eu quero olhar e falar assim, não, eu tô bem. Então, eu acredito que se eu posso melhorar, eu não melhoro uma tonificação, eu não melhoro uma musculatura de perna, por que eu não posso melhorar a musculatura intravaginal? Isso mesmo. O pompoarismo, está tudo aí, gente. Tá tudo aí. A gente tem que falar sobre isso, porque isso está relacionado, sim, ao prazer da mulher também. E é tão importante quanto. Então, eu posso realmente ser livre para dizer que eu quero ter prazer e posso dar prazer de uma forma mais segura. Isso. Então, isso é uma coisa libertadora e que está aí, à disposição de quem se enxerga dessa forma. Porque eu acredito que quando você olha com carinho para você e você cuida de você, você está dizendo ao mundo a forma como você se enxerga. Perfeito. Então, quando eu olho e cuido de mim, eu estou dizendo para as pessoas, esta é a forma que eu me vejo. Eu me vejo como uma prioridade. Eu sou uma prioridade para mim. É engraçado que eu falo muito isso sobre o skincare. Muita gente pergunta para mim, Bones, mas você acha que vale a pena fazer skincare, ficar ali naquele ritual de passar cremes? Eu falo assim, pensa no mínimo como um autocuidado. E se você não tem tempo para ter um autocuidado, de alguma forma você está minando a sua autoestima. E tudo que mina a sua autoestima vai atrapalhar no seu relacionamento com o mundo. Porque quando você sai de casa, você tem que estar lá com a sua armadura, e sua armadura pode ser espiritual ou não, mas faz total sentido você estar reforçando, nossa, minha autoestima está boa, o mundo pode tentar me derrubar, mas eu sou suficiente, eu estou segura disso, porque é normal no relacionamento com clientes, com patrão, com o marido, de alguma forma sempre tem uma troca, e se essa troca é muito desigual, você tem que estar preparada e minada para você poder ter uma troca Se fortalecer, né? Derramar sobre as pessoas e não deixar necessariamente elas sugar de você. Eu acho que são duas formas de encarar essa questão desses tratamentos que você tem com você mesmo. No final, autocuidado, isso reflete na autoestima gera segurança, melhora o relacionamento com as outras pessoas, porque tudo que nos dá segurança permite que a gente relacione melhor. Com certeza. E relacionar, se fala socialmente, familiarmente, profissionalmente. Sim. E realmente isso te abre mais possibilidades. Porque quando você está segura de você, você lida com as pessoas e com o mundo de uma outra forma. Você se permite, mas você se sente bem para ir. Sim. Você avança, você não se diminui. E isso é importante, porque essa autoconfiança, ela é importante para quê? Para que você hoje, num mundo que nos oprime de tantas formas, e que nos sucumbe, que nos drena tanto, você conseguir transitar nele até onde também você deseja ir, né? Porque eu sempre faço essa pergunta no final, assim, o que é sucesso para você? Porque sucesso é ilimitado, cada um tem uma forma. Então, assim, e eu tenho feito essa pergunta para mim, eu quero até gravar um vídeo no meu Instagram sobre o que é sucesso para mim, porque hoje eu percebo que tá tão escalonável, né? O mundo do sucesso, do ter, do ser, e do poder e do realizar. E eu fico me fazendo essa pergunta para que eu não me perca de mim mesma, né? Eu assim, o que são realmente os meus valores? E aí eu entro nessa discussão de que abrir mão de mim, a única coisa que eu não quero me perder nessa vida é perder de mim mesma. Então é de saber que eu parei de me cuidar, parei de olhar e dar importância para os momentos que eu preciso de silêncio, que eu preciso de descanso, que eu preciso de afeto, que eu preciso de dançar. Eu preciso dançar. Vai dar uns 30, 40 dias, eu preciso dançar, nem que seja dentro de casa. Nem que seja na Velocity. Pedalando, Pedalando, escutando música. Na Velocity. Agora, mas assim, é verdade, eu gosto da liberdade de dançar, dos movimentos. Então, assim, esse olhar com carinho, ele está dizendo ao mundo, aquela mulher se ama. E uma mulher que sabe o seu valor e que se ama, meu amor,
Parabéns para você, porque você já é sucesso absoluto, independente de onde você esteja. O amor próprio que todo mundo está falando é você olhar para você, naquilo que você entende que você tá dando de prioridade para o que o seu corpo está pedindo, o que o seu corpo vai pedir. Tem dia que ele está pedindo um suco verde, que você fala, nossa, ontem tu pediu uma pizza, hoje eu preciso de um suco. Sim. É Dê a verdade. ele esse suco verde, dê esse detox para ele, sabe, é essa atenção para o seu corpo. E verdadeiramente, acredito que não só tanto os tratamentos estéticos faciais ou corporais, mas agora também os íntimos, ele só vai capacitar essa mulher a fazer com que ela se sinta melhor com ela mesma. E assim, ela está preparada para viver a vida que ela escolheu viver. Eu achei super interessante que você falou assim, mas tem tanta coisa pra olhar e vai olhar o íntimo. Tipo, ninguém tá vendo isso, né? Não necessariamente é pra uma relação sexual, não. Lembro de uma entrevista que a Sandy deu uma época e que ela falava assim, que ela só saía com a lingerie muito bonita. Pra qualquer lugar que ela fosse, ela sempre tava com a lingerie muito bonita. E às vezes a gente fala assim, gente, mas a lingerie, ninguém... Não necessariamente alguém vai ver. Né? Ninguém vai ver. Só que ela falava que isso dava segurança pra ela. Ela se sentia mais bonita, mais autoconfiante. E é isso que você falou, transmitia esse poder todo, né? Da pessoa, da mulher que tá se sentindo bem. É um algo, primeiramente, com ela, né? Com ela. O roupa íntima é primeiramente com ela. Então, assim, e isso mostra um amor próprio muito grande, né? Porque, assim, o que eu tô fazendo para que os outros vejam parece que tem um interesse, né? Isso. Agora, quando eu tô fazendo que é algo absolutamente para mim, e ali no meu íntimo, no meu secreto, isso diz muito também sobre o quão você prioriza você mesmo, ali, onde ninguém tá vendo, É né? muito forte isso, é muito legal. Queria perguntar uma coisa para você, Hortência. Qual é o seu maior desafio para abordar esse assunto, assim, para trazer isso para os pacientes, para suas clientes, ou mesmo para sua audiência? Para o cliente, talvez ele já está mais preparado, ele já está ali na clínica, já procurou, mas na hora que você vai sentar numa roda de amigos ou comunicar no Instagram, o que é que você vê mais dificuldade nisso? É um tabu? É uma questão de qual nome você vai usar para não constranger as pessoas? Como é que você encara? Ou é essa questão de considerar tudo meio supérfluo, né? Tratar a região íntima, como é que você vê isso? Eu acho que é um pouco de tudo isso. E tem, às vezes, um desafio que é tratar desse assunto com a mulher de uma forma descontraída, mas ao mesmo tempo com respeito, com ética, né? Com senso ali. Então, eu não posso rir demais, ser uma coisa muito esdrúxula, assim, mas tem que ser uma coisa mais descontraída para a pessoa se sentir mais à vontade. E eu acho que o meu trabalho tem muito a ver com segurança médico-paciente nessa relação. E sobre conversar isso abertamente, não só no consultório, eu acho que eu tô conseguindo trazer uma pauta que é muito íntima, igual a Roberta falou, mulher troca, mulher, filhas, irmãs, às vezes mãe, né? Se bem que a gente tá falando de um assunto que às vezes nem as mães têm facilidade de tratar, né? As gerações ali não tratam disso. Então a gente tá trazendo isso de uma conversa que às vezes tem dificuldade em outros lugares para dentro do consultório, com mais abertura, com mais profissionalismo, né? Talvez isso gere um pouco mais de segurança também para o paciente, sabe? Então, é um desafio, sim, conversar desse assunto, mas eu sinto que já tá melhor, que o caminho tá abrindo, entendeu? Literalmente, aí pra gente fazer. Eu posso falar, né, como cliente. Uhum. Mas primeiro que eu cheguei, achei que ela era uma criança. Eu nunca vou esquecer disso. Eu falei assim, a Roberta tava esperando uma senhora aqui pra tratar Uns dela. 10 anos atrás, também você já falou isso comigo, agora não Eu mais. falo pra todos, tô brincando. Eu falei, cadê a médica? Ela... Doutora Hortência, né? Tipo assim, tem 60 anos, né? Hortência. Vai chegar aquela mulher, né? Aham. E aí, não sou eu, doutora Hortência. Eu falei, gente, você é a doutora Hortência. Aí eu falei, vamos lá. E já deu aqueles, doutora Hortência. Só que você faz exatamente o que você falou aqui. Então, assim, a primeira abordagem, até porque eu tinha interesse de entender, né? Uhum. O que é isso, né? O que faz, onde melhora, quem usa. É dentro, fora, eu tudo, entendi né? nada. Então, assim, você vê, um tema que eu nunca parei para pensar, porque talvez eu não tivesse esse desconforto para tal, né? E aí eu fiquei pensando, quando você foi explicar e foi falar dos benefícios, do que podia ser tratado ou não, você me despertou e gerou desejo. Eu falei, eu posso melhorar isso aqui, então? Então, assim, eu acho que é esse o caminho. Você acha uma linguagem e você passa essa seriedade e a credibilidade que merece o assunto, né? Então, assim... O que é possível de tratar hoje, doutora Hortência? Nossa, adoro essa parte.
Porque a gente fala rejuvenescimento íntimo, rejuvenescimento facial, né? A gente pensa, peraí, É muito preenche, parecido com o rosto, tá? A Acho gente que- primeiro cuida da pele, estimula colágeno, depois preenche, a gente faz tudo isso. clareia, Clareia. Então, assim, a parte da estética íntima tem uma parte de estética mesmo ali, a região por fora, né? Da vulva ali, da perereca, enfim. E tem a parte interna, que é uma parte mais funcional, uma parte que vai ajudar mulheres, né? Principalmente na saúde. Então, a gente consegue estimular colágeno com laser interno. Isso vai tratar incontinência urinária, melhorar a sensação de frouxidão vaginal, lubrificação, melhorar ressecamento vaginal. Então, assim, isso é muito bacana, muito interessante. É um tratamento seguro, rápido, eficaz, não cirúrgico, minimamente invasivo. Eu acho isso super interessante, né? Com publicação científica, nos dando respaldo para usar o laser certo, da maneira correta, da indicação correta. E aí a gente sai também para um outro mundo da parte estética mesmo ali por fora da vulva. A gente vai clarear. Tem mulher que não usa biquíni muito cavado porque tá muito escuro a região. Então, assim, por uma série de fatores, né? Então, tem clareamento, tem melhora da qualidade de pele. Tá meio murchinha, a gente vai dar volume de novo. Tá meio apagada, a gente vai dar um up total. Então, a Tem um gente pacote completo. pacote completo, pacote completo. Então, assim, inclusive essa parte da estética por fora ali da vulva melhora muito o prazer mesmo, a relação sexual da mulher. Às vezes a mulher. Tem muita gente aí perdendo muito peso, né? Muito rápido e muito peso. Então, assim, gente, flacidez dá em tudo que é pele do corpo, Sim. né? Então, fica flácido a pele, né? Ali por fora, dá uma murchada mesmo. Nossa, então, às vezes, verdade. é, Perde peso. perde peso tudo, perde gordura, porque a gente tem um tecido gorduroso ali na vulva, nos grandes lábios. Então, às vezes, a paciente fala que murchou, né? Tá pegando ali, tá sentindo que tá sem graça, que tá murcho ou que tá meio flácido. Então, para tudo isso a gente tem solução e fica muito natural, fica muito bacana, fica muito bonito, né, Roberta? E esse tipo de tratamento talvez é uma curiosidade ou mesmo uma preocupação, não precisa ser feito por ginecologista necessariamente. Como é que. Porque alguns pacientes podem ter esse tipo de dúvida, né? Porque Sim. ainda mais quando vai fazer o tratamento íntimo. Como é que você responde isso às pessoas que te questionam? Primeiramente, os médicos habilitados a manipularem, fazerem, né, o tratamento íntimo, de estética íntima, são os médicos ginecologistas, cirurgião plástico e dermatologistas. Então, assim, da nossa área, eu consigo falar assim com muita segurança. Inclusive, a maior referência que a gente tem hoje em estética íntima no Brasil, doutora Vivian Amaral, uma médica dermatologista, que eu tenho muito orgulho e honra de falar que eu sou mentorada dela. E ela escreveu o primeiro livro de rejuvenescimento íntimo do Brasil. Então, a primeira publicação em livro que a gente tem de publicação médica é de uma médica dermatologista. Claro que com colaboração, né, de outros colegas, ginecologistas, cirurgiões plásticos, que contribuem demais para tudo isso, porque eu acho que cada um traz, assim, conhecimento importante, né? Eu tô falando muito aqui com vocês hoje da parte não cirúrgica, né? Da parte dos procedimentos minimamente invasivos que estão na minha alçada. Desde o laser, né? Que no Bioestética também eu tenho a honra de não só fazer o rejuvenescimento íntimo, mas toda essa parte das tecnologias. E Dá para também fazer ultraforme na. dá para fazer na Ultraformer na região Lifter, íntima, Ultraformer. Lifter, Ultraformer, Morpheus íntimo. Não, Eu mentira. fiz Morpheus íntimo. Não te contei Não, isso. você fez nos pacientes? Não, eu fui paciente do Morpheus íntimo. Mas eu mostro antes e depois. O céu é o limite. Então, assim, a gente explora muito as tecnologias, os procedimentos minimamente invasivos. E, gente, os resultados são maravilhosos, Roberta. Então, assim, e eu, quando eu fui fazer, foi uma ideia meio assim. Vamos lá, vamos desenvolver um protocolo com Morpheus. A gente já tem muita mão aqui com Morpheus. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos desenvolver isso. E aí eu falei, gente, mas eu tenho só 31 anos. Eu não sei se eu preciso, não. Aí eu fiz a foto, né?
A foto que toda mulher precisa fazer. Tem que ir lá no meu consultório fazer essa foto, gente. É a foto que a gente olha. E eu falei, meu Deus, eu precisava. Eu tenho que ser paciente do Morpheus íntimo, Eu não precisava ter do Regenera íntimo, de tudo aqui íntimo. Nossa Senhora. Eu costumo falar que pele é pele, né? Pele é Então, pele. pele com subcutâneo, que é a gordurinha, então aqui tem colágeno ou perda de colágeno. É O segredo isso. é sobre isso. É sobre simples isso. assim, É né? simples assim. E a gente pode falar até do exagero também nessa região. Porque, da mesma forma em que você busca um médico dermatologista para cuidar do seu rosto sem exageros e que saiba o que ele está fazendo ali, te indicar e tudo mais, na região íntima é a mesma coisa, né? Exagera O padrão de estética, ele é livre, não é? A gente tem, assim, é um mundo paralelo. Então, tem gente que gosta dela mais fofinha, menos fofinha e por aí vai. Então, a gente tem que, às vezes, também dar uma segurada na mão. Só que quando eu esqueço, não sei se você tá lembrando disso, quando a gente começou a falar e eu falei assim pra você, não, tem preenchimento também. Aí você falou assim, o preenchimento não vai ficar muito marcado, alguma coisa assim na roupa. Toda do natural, eu falei, não Eu sei falei, se eu quero preenchimento. não sei. Não gosto, a minha tá ótima. Porque você vê o tanto que a pessoa é da linha natural pra tudo. Pra Mas eu tudo. falei, gente, esse negócio de preencher, depois pôr uma roupa, esse negócio. Eu já fiquei criando Isso. meus mitos aqui na cabeça, né? Porque, E aí, porque tudo vai do profissional do e do profissional. bom senso, né? E aí também. a gente foi fazendo outros procedimentos primeiro, você foi, eu acho que até Ganhei criando mais confiança, confiança, vendo como que funcionava aquilo ali, e até que você mesmo falou, não, acho que a falei, gente agora pode. estou pronta. Então eu acho isso muito interessante, muito bacana. Eu tô apaixonada, eu amo. É, assim, isso é bom. Ô, Roberto, eu tenho uma dúvida. Você começou, quer dizer, começou não, né? Mas pelo menos aqui no Brasil, com a Santé, você trabalhava muito com, você vai entender onde eu quero chegar, com visagismo, como a forma como a pessoa vai vestir, que aquilo ali, de certa forma, interfere diretamente no posicionamento, no empoderamento feminino. E daí nós estamos falando da camada mais externa da pessoa. Por agora, nós estamos falando da camada mais. Não é a mais interna, porque eu estava refletindo nessa pergunta, que ainda tem até a parte mais interna, que é algo que você anda trabalhando muito, que é a questão do espiritual, que eu acho que essa talvez é a forma mais interna de trabalhar uma pessoa e que talvez deveria ser a primeira, né? Então, mas não vou chegar nessa parte do espiritual, mas trazendo essa parte entre o externo e o íntimo, mas ao mesmo tempo os dois fazem parte de certa forma, você transita muito bem no discurso dessas duas áreas. Como é que você vê isso? Então, olha que interessante, você falou isso e eu consigo falar das três áreas como algo para mim que funciona como um todo, né? Eu já lembro de Deus, Jesus e Espírito Santo rapidamente, é uma tríade que não tem um sem o outro. E assim eu vejo hoje, né, o nosso corpo não tem o íntimo sem o externo, sem o espiritual. É uma unidade, é um tríade. Então, quando eu falo de espiritual, né, tem a minha fé, que é a minha fé cristã, que é declarada em Jesus Cristo, e que permeia todas as minhas escolhas da minha vida. E entendendo eu como um corpo, um templo de Deus, aí que eu sinto a necessidade de ter um corpo ativo para viver tudo aquilo que foi sonhado para mim, né? Então, assim, já começa daí. Aí eu passo para o íntimo, a cuidar do exercício, da alimentação, porque isso é o íntimo também, né? A gente está falando de estética íntima, mas eu também falo de uma boa alimentação, daquilo que eu estou colocando para dentro da minha boca, e aquilo vai responder como uma forma de dizer assim, eu tenho energia, não tenho energia. Hoje existem não tem mais como provar sobre a importância de fazer escolhas à mesa. Não tem, né? Assim, nessa conversa já nem sei. Já nem Exercício físico também já não cabe mais. Como que é viver? Se sua senha chegar para 90 anos, aí como é que você quer chegar aos seus 90 anos, né? Vai que você descobre que a sua senha é com 90 anos e você não tem um corpo preparado para chegar aos 90 anos. E aí há necessidade, sim, de você cuidar desse íntimo seu. Por quê? Porque o íntimo é como se fossem camadas, né? Então, você olha aqui esteticamente. Nossa, esteticamente, tá com o cabelo arrumado, tá. Tirou isso daqui, como é que tá esse corpo aqui por baixo? Tem gordura, não tem? Tem flacidez? Aguenta levanta, sobe, desce? Aguenta essa vida que você está disposta a viver, de viagens, de neto, de correr, de usufruir o máximo dessa vida? Aguenta tudo isso, uma pancada, que é ter uma situação na sua vida onde você pode perder um ente querido, você pode ter uma mudança, você pode ter uma mudança de carreira, você pode ter um divórcio, você pode ter... Se você não tem o espiritual, você viu como são camadas? Então, Sim. é necessário se pensar de forma
tríade, que isso é um só. Então, eu sou essa pessoa que eu não abro mão disso na minha vida. Então, assim, eu tenho essa conexão diária com a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, onde eu medito na palavra de Deus diariamente, onde eu cuido do meu corpo e sem preconceito sobre o que eu posso fazer para melhorar. O que eu faço para melhorar onde ninguém está vendo, né? Onde a minha musculatura vai servir para quê? Por que eu quero tanto ter um corpo? Eu não tenho esse apelo de querer dizer assim, olha minha perna, como é que tá, mostrar meu abdômen, porque eu nunca tive nem de novo. Eu tenho super dificuldade de expor minha pele. Parece que a minha pele, tudo que você cuida, fica guardado para um quarto, sabe? Onde eu divido com a pessoa que eu amo. Mas eu penso assim, eu tô feliz com esse corpo que vai promover com que eu tenha a minha autonomia, a minha autossuficiência para me mover, para andar de um lugar para outro, para acompanhar. Eu tive esse final de semana, aí há pouco tempo com a minha filha num resort, corri atrás daqueles meninos para cima e para baixo. Daqui a pouco vão vir os meus outros netos da Júlia, que deve ser em um prazo pelo menos de 10 anos. Aí como é que eu vou estar? Espera. Como é que eu vou estar? Eu vou ter esse corpo para conseguir, né? Então, só que se eu fizer escolhas diariamente a respeito disso tudo na minha vida, né, no espiritual, para lidar com as adversidades, aquilo que a gente não controla, para lidar com um corpo saudável, fazendo as escolhas certas e cuidar da minha vestimenta, gente, isso é uma fórmula ápice de sucesso. Por quê? Porque você vai conseguir encontrar mecanismos. E eu não estou falando de sucesso porque deu tudo certo. Estou falando que, inclusive, quando não der certo, você tem um corpo firme. A gente viu, o cara sofreu um acidente porque ele tinha músculo, não morreu na UTI, aquele ator, aquela vez. Sim. Foi muito falado sobre isso, era um cara muito forte. Então, assim, e nós estamos esquecendo de pensar sobre esses pilares, né? São colunas importantes. Às vezes a pessoa está em good shape, está em ótima forma física, está em ótima forma estética, mas ela não tem um espiritual. Dá um baque na vida dela, o mundo acabou. Acabou por quê? Porque ela não aprendeu que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ela não consegue resistir, ela não consegue atravessar aquilo, ela não consegue passar um deserto crendo na terra prometida. E eu acredito que essa forma de você se enxergar como um indivíduo faz uma pessoa, qualquer pessoa, encontrar um propósito que valha para você dizer assim, a vida pode ser difícil, pode ser não ser a vida que eu imaginei ter, mas chora ali, daqui, chora de cá, enxuga as lágrimas e segue, porque você sabe que você está vivendo um propósito. É engraçado que eu queria usar uma frase e eu lembrei exatamente disso, que a gente nunca mergulha no mesmo rio, né? Porque a água corre, então toda vez que você entra num rio, você entrou num novo rio. E nos 10 anos de convivência que a gente tem junta, eu nunca encontrei com a mesma Roberta. E o interessante é que, de alguma forma, eu participei ou ativamente ou indiretamente dessa ativação ou evolução sua, né? Isso é importante a gente trazer, que eu vou chegar nesse ponto, porque, tipo assim, inicialmente toda aquela história do hormonal, né, da medicina integrativa, que foi depois da dermatologia, eu acabei participando. Né, do processo de saúde aqui da empresa Goiânia, lembra? Lembro demais. Então, e daí depois vem agora uma nova camada da cebola, que é todo, tipo assim, como se fosse essa questão do tratamento íntimo, que faz parte do seu corpo. Por mais que você cuidava do corpo, essa parte do corpo ainda era uma área que existia, mas eu não olhava, a gente não tinha descoberto isso ainda. E agora, mais uma camada dessa cebola, vamos dizer assim, mas essa reativação dessa questão de palestras da nova Roberta. Eu queria, até porque esse podcast é uma homenagem ao mês das mulheres, dia das mulheres. As mulheres deveriam, como se todos os dias são delas, né, tirando essa parte. Eu queria que você falasse sobre essa reposicionamento seu, essa nova carreira, né? Como é que você olha essa nova Roberta aí, ou na verdade tudo isso que você passou foi simplesmente para te dar autoridade para você fazer o que você está fazendo hoje? Como uma mulher de fé, eu creio que você não passa coisas que você não teria que passar. E eu olho que a minha vida, ela vem nos últimos 2 anos passando por muitas modificações, fechamento de uma empresa, um divórcio, mudança da minha filha para próximo da faculdade. Então, assim, eu sinto que de alguma forma teve muita coisa num curto espaço de tempo que, assim, poucas pessoas sobreviveriam. E menopausa e fogachos, assim, é bastante pesado. E de alguma forma, eu nunca murmurei. Isso é uma coisa muito louca, assim.
eu tenho uma primícia, ou talvez por eu ter sido a vida inteira forjada no fogo, eu tenho uma força e uma resiliência muito grande, mas baseada numa fé muito grande, você me conhece. Só que, acho que essa fé me sustentou, mas eu acho que, além dessa fé, tem um estado mental. Eu falo que eu sou um atleta mental. Eu treino tanto a minha mente para momentos difíceis e eu sou tão firme em passar momentos difíceis que parece que eu fico mais nesse mês da mulher, eu estou fazendo uma palestra chamada O Poder da Mulher Inabalável, que, na verdade, tem uma ideia de parecer que ela é inabalável, mas é nessa certeza de que uma pessoa que sabe, se eu estou nele, ele em mim, tudo pode se abalar para que o que é inabalável fique, né? Que é realmente Deus mesmo, que é o que me mantém. E eu consigo passar as adversidades, Bonis, hoje, porque eu escolhi. Então, assim, às vezes a gente fica pensando em que Deus vai vir, Deus vai fazer, milagre, tudo acontece num estado de uma pessoa em leturgia, né? E a gente precisa entender que ele abre a porta e você entra, você empurra, você dá o passo. E nós precisamos mover. Que é isso, buscar, informe-se, vai atrás, busque a igreja. Eu amo que as pessoas dizem que olham para a minha vida e veem Jesus, mas eu quero falar que eu aponto o farol, mas é na igreja que se aprende sobre Jesus, é na palavra de Deus, é lendo, né? Eu não quero ser a pessoa, eu não sou pastor, eu quero ser uma pessoa que a minha vida reflita que eu tenho a presença de Deus, mas que essas são escolhas que eu faço diário. Eu vou, no mínimo, na igreja 3 vezes por semana, para ler a palavra, para estar lá. Eu poderia fazer online, né? Que todo mundo tá. Não, eu quero pagar esse preço de eu me movi para esse lugar, porque é uma escolha intencional de intimidade com Deus. Porque eu quero e desejo a presença dele. E nisso vale para as outras áreas da minha vida. Fazer o exercício, cuidar do filho, ir ao cinema, passar um final de semana no resort com os meus netos. E só se entende isso, do quanto isso é importante, o quanto você vai priorizar essas coisas, quando você entendeu quem você é. O que eu quero de sucesso? Se um amigo meu parar agora um jatinho aqui na porta e falar, vamos para Angra esse final de semana, esse próximo agora, eu vou dizer não, adoraria ir. Até look para ir eu já tenho. Mas eu já tenho um compromisso que parece bobo, mas é o final de semana com os meus netos no resort. Ou é o aniversário do... Não tem essa troca, está muito definidas as minhas prioridades. Eu vou falar, tem outra data? Não, é aquela, não, mas só vai ter essa, nunca mais vai ter outra. Eu, de verdade, hoje na minha vida, eu vou dizer, eu vou passar. Porque eu tenho muito alinhado aquilo que é o que eu quero estar, com quem eu quero estar e aquilo que eu quero fazer. E esse propósito das palestras veio ao encontro de algo que eu já fiz desde a minha vida inteira, que é essa facilidade de comunicar algo às pessoas. E eu acho que Deus me tratou tanto, de tantas formas, que eu já falei, Deus, já entendi. Mais eu já tenho repertório, né? Tipo assim, doutor, eu já tenho repertório. Hoje, quando eu vou para uma palestra como essa que eu tenho feito agora no Mês das Mulheres, eu tenho uma liberdade tão grande, é um lugar que eu me sinto tão bem e onde eu deixo fluir tanto de mim, daquilo que é a minha própria vivência, não é uma história contada. Sim. E eu impacto tanto, e depois os depoimentos são tão maravilhosos, e eu fico assim, realmente vendo a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, de ver que aos 52 anos, por isso eu inspiro tantas mulheres, eu consigo reorganizar minha vida, mudar de carreira, mudar de cidade, mudar de país. Já fui morar nos Estados Unidos, voltei para Goiânia, fui para São Paulo. E numa dinâmica que muita gente olha e fala... Eu sinto que as pessoas acompanham meus passos. Vamos ver até onde que ela... Que hora que ela vai cair de novo? Que hora que ela cai? Como que vai ser isso? E ela tá lá, e ela tá em pé, ela tá seguindo. É por uma pessoa que realmente decidiu ser protagonista da própria vida. Eu não tô à margem das suas escolhas, do que você olha para mim e pensa, deu certo ou não deu certo. Eu vivo uma vida em busca de entender aquilo que é o meu propósito em relação àquilo que Deus sonhou para a Roberta. Eu volto para esse lugar dessa menina. Qual que é aquele sonho? Esses dias eu fiz uma oração assim, vamos lá. Começa do zero. Aquela menininha, qual era o plano para aquela menininha? Onde eu me perdi ali? Então, assim, essa é uma conversa íntima. É de um lugar íntimo. Eu e Deus, onde isso me interessa muito. E que bom que, através disso tudo, hoje eu sou uma voz para mulheres, onde eu vejo que a minha vida, meu Instagram, as palestras que eu faço, posso ajudar as mulheres a resgatar valores simples da vida. Minha vida não é uma vida de ostentação, não é uma vida de... Eu não tenho coragem de fazer um inbox, gente. Eu nunca fiz um inbox na minha vida. Eu compro coisas que eu gosto, que às vezes eu falo, hoje eu vou me mimar. Eu nunca tive coragem de abrir uma caixa mostrando que eu comprei alguma coisa, porque não combina comigo. Sim. Não combina comigo. Mas eu adoro ir lá contar um testemunho de fé. Gente, eu tive uma situação na minha vida, tudo... Porque essa sou eu, entendeu? E não desmereço de eu não poder ter algo que eu queira na minha vida, gosto de coisas boas, frequento lugares bons, tenho acesso a mesas grandiosas pela oportunidade que eu tenho de uma escolha de vida onde eu
tracei bons relacionamentos, mas onde eu quero inspirar essas mulheres? Eu quero inspirar elas a viverem o ordinário, porque tá todo mundo esquecendo do ordinário, sabe? De sentar um café da manhã, tomar um café da manhã com o marido, com os filhos, que daqui a pouco foi tudo pro college, viajou, acabou, não tem. Não tem. Então, assim, é o que eu gosto. Você eu tô buscar conseguindo. o milagre ou o extraordinário, sendo que você já vive ele todos os dias, né? De todos os dias você viver e tudo mais. E eu te vi em várias etapas da sua vida, e eu confesso para você que essa Roberta é a Roberta mais apaixonante. Você sabe que há uns 2 anos atrás eu já enxergava isso, eu te levei para eventos, e falei, Roberta, é esse o caminho, mas ainda era a época, ainda tinha a loja, tinha outros compromissos, não, como se eu já profetizei na sua vida e realmente as coisas aconteceram no tempo correto. E o melhor é entender que eu e a Hortência, nós contribuímos para que você consiga dar uma palestra em paz, porque eu já vi uma palestra sua no Figueira Rubaiá que você riu tanto que você fez xixi na bota. Então, olha só que incrível, você pode rir do jeito que for nas suas palestras agora, sem constranger, porque ninguém precisa numa palestra de Nossa, eu fiquei mulheres. tão feliz quando você mandou aquela mensagem. Eu falei, é isso aí. É Mas isso aí. verdade. Não, e essa é uma outra bondade, graças de Deus, de ter amigos como você. Você é um cara visionário, futurista. E é engraçado, assim, no momento em algum momento ali, quando eu mesma não estava conseguindo me achar, porque não vou fingir costume de que você passa tudo e vai vencer e vai dar certo. Há os seus momentos de dor e você precisa viver essa dor e precisa viver esse luto. E aí você está ali confusa. Aí você tem pessoas. Eu tive, né? A bondade de Deus sobre a minha vida por ter ali à minha volta pessoas que, como você, foi uma que olhou e falou, cara, você tem tanto potencial. Cara, você pode tanta coisa, você pode... Então, tipo assim, que às vezes naquele momento, sabe assim, que você tá ali... Aérea. Eu não sei mais pra onde, vai acabar, tá aqui, você fala, não, cara, olha você. E te lembra você. Eu acho que Deus usa pessoas como você, e foi o fato mesmo de me fazer lembrar quem eu era. Né? Não é nem me imaginar para o futuro, só volta. Olha quem você é, olha quem você foi feita, olha o que você tem de história, né? Vai lá e conte ao mundo a sua história. Usa E tudo isso como repertório. é Cada dor, cada cicatriz é uma forma de você curar alguém, porque a gente sabe o poder do testemunho. Então, tudo que você viveu até hoje, de certa forma, serve como testemunho. E isso, quando você coloca tudo no mesmo pacote, que é o It's Roberta Santos, Roberta Santos, que é um mundo à é um parte, mundo. Meu canal precisa ser It's Roberta Santos, porque é um mundo. São tantas facetas, né? você consegue trazer muita verdade e, ao mesmo tempo, inspirar tantas mulheres. E por isso que eu acho que eu quis te trazer para esse podcast, para você trazer um pouco do It's Roberta Santos. Foi uma pequena parte do It's Roberta Santos, mas eu acho que a audiência conseguiu absorver isso. E até para você finalizar, assim, como você finalizaria aí o mês das mulheres, uma última mensagem aí para você inspirar as mulheres, porque já está muito ao encontro das suas próprias palestras, né? Você não vai ter 2 horas de palestras aqui, mas eu te dou o tempo que você achar necessário só para... Vou fazer essa finalização, mas antes eu vou aproveitar, vou olhar aqui para a audiência, para honrar a vida do Bones, porque nesse meio desse tumulto, já que ele falou aí, isso não está nada combinado, tá? E ele falou, e aí veio, né, me trazendo a memória de que quando eu decidi fazer esse reposicionamento de carreira, que eu voltaria atuante como mentora, palestrante, a primeira pessoa que me abriu a oportunidade de fazer uma palestra foi ele, aqui para a clínica dele, com a equipe dele, pagando o cachê. E nunca foi barato, porque eu sei o meu valor. Então, eu queria te honrar. Isso faz um amigo. Então, é importante a gente saber valorizar e honrar. Então, eu quero te honrar nessa tarde. Você é um homem incrível. E você sabe que eu sou muito sua fã. Eu sou muito sua fã mesmo. Eu só gasto dinheiro com aquilo que eu sei que vale a pena. E a minha equipe, como eu paguei depois, e minha equipe deu feedback positivo, eu falei, tá pago, entendeu? Eu tinha convencido a equipe todinha. Gente, dá nota 10. Assim, eu quero até deixa, né? Se vocês não conhecem completamente o It's Roberta Santos, vale muito a pena. É palestra que vai transformar a sua empresa, independente de que segmento da sua empresa ela é. Eu tenho certeza que ela vai conseguir impactar ali com uma palestra motivacional, /espiritual, /testemunho. Então, é assim, algo sem explicação. Ela vai falar desde tratamento íntimo, mostrando a importância disso, ao mesmo tempo a questão espiritual. É sem fim. Não, olha, é realmente assim... Eu, graças a Deus, eu estou muito feliz e muito livre, estudando muito, né? Porque, mais uma vez, você falou sobre isso, a gente precisa
se atualizar sempre, né? Então, quando eu volto para agora, eu estou imersa, passei o carnaval inteiro trancada dentro de casa, estudando 16, 17, 18 horas por dia, fazendo minhas imersões em estudo e material, porque eu sei que há um preço a ser pago para qualquer sucesso na vida. Então, eu abro mão de muitas coisas para aquilo que eu almejo e, graças a Deus, e obrigada pela dica, a gente pode me chamar mesmo. Eu estarei aqui pronta para honrar você, sua empresa. E para fechar isso daqui, falando de mulheres, para mulheres, eu não tenho como não fechar falando um versículo que me toca muito, que é sobre esperança, mas numa certeza, que é a mulher de Provérbios. Se eu não me engano, é 31, depois, quando acabar esse podcast, eu vou verificar, mas fala que a mulher de Provérbios, ela fala uma parte assim, ela olha para o futuro e ri, ela se veste de dignidade e força e dignidade, e ela olha para o futuro e ri. O que essa passagem nos diz? Que nós temos a força. Nós somos mulheres que a gente não conseguiu entender o tamanho da nossa força. Ela se veste de força. A mulher foi feita... A força a gente gera, a gente dá à luz. Nós temos a força. Ela se veste de dignidade, ou seja, está ao nosso alcance de sermos mulheres dignas, dignas de tudo. O que é digna? Digna de um casamento bom, de um marido bom, de uma carreira boa, de filhos bons. Nós precisamos tomar posse disso, da nossa força, da nossa dignidade, que essa abundância está a nosso favor, e que quando ela olha para o futuro, ela ri, não é que ela está debochando, é que ela tem a certeza de que o que Deus tem preparado para ela é o que eu vivo hoje. Às vezes hoje o meu dia está muito difícil, eu não sei como vai ser, como será, mas eu olho para o futuro, eu creio na certeza daquilo que me espera. Então, é um riso de certeza de quem sabe que o que há de vir, virá, e é muito melhor. Então, eu desejo para o mês da mulher essa reflexão. Revista-se de força, de dignidade, ou seja, não aceite menos. Revista-se, saiba quem você é, mulher, e ria do futuro. Que ele é bom, ele vai ser bom, eu creio. Incrível, finalizou ótimo. Doutora Hortência. Nossa, tô aqui, Tá fazendo a reflexão, né? Não, eu tô. Você já. Nossa senhora, já deu uma. Fiquei aqui, a Roberta falando, e esse negócio entrando. Mas é porque não vai ser o foco, mas a doutora Hortência também, quando ela veio para a equipe, ela tem uma história muito impactante, desde vencimento de problemas de saúde muito sério, gravidez, mudança de... Querendo ou não, ela não mudou da medicina, mas dentro da medicina você mudou de áreas, foi uma decisão complexa. Compartilhar que você vai... Eu tô fora do escritório, fora do consultório. Daí tem que ser trancada às 7 chaves. E daí, ao mesmo tempo, você encarou essa parte, esse desafio que foi assim trazer abordar os tratamentos íntimos, né? E mais do que isso, não focar nisso como sendo o motivo, mas como sendo uma consequência. Tipo assim, o que você tem para oferecer é muito mais do que fazer um tratamento íntimo. Com certeza. Então, eu queria que você também finalizasse aí com algo que conectasse aí para as mulheres no mês da mulher. Assim, igual a gente fez um vídeo, né, e a pergunta do Lucas foi o que te marcou como mulher, né? Eu concordo com a Roberta no sentido de que depois que a gente se torna mãe, não tem como, é uma mudança para sempre, todos os dias, se reinventando como mulher, como tudo, né? Eu tive alguns outros episódios também que me marcaram muito. Eu entrei para a faculdade, eu tinha 19 anos, eu tive um câncer durante a faculdade, tranquei a faculdade, voltei para Goiânia, aí passei pela queda de cabelo, que misturando um pouco com a estética, é uma coisa que impacta na autoestima da mulher. E aí, depois disso tudo, veio a gravidez, que foi uma bênção na minha vida, né? O Matheus é, assim, o que eu tenho de mais precioso e que Deus confirmando assim, você está viva, você não só está viva, como você dá vida, você gera vida, você não só venceu o câncer, você gera vida. Então, assim, né? Ótimo. Você a vida está em você, está dentro de você. Flui. Garota, vai, flui. E aí, a gente sempre tem uns outros percalços do caminho e tudo mais. E isso mesmo, eu fiz pós-graduação em UTI, eu trabalhei muito tempo em UTI. E aí, de repente, eu me vi também numa situação da minha vida em que eu falei, eu tenho que mudar de carreira, eu tenho que mudar minha carreira, eu tenho que traçar um novo caminho para mim. E aí, entra a dermatologia nisso. E entra depois da dermatologia a clínica ali com o Dr. Bones e a equipe, que foi Deus, assim, que abriu os caminhos para mim de uma forma muito cuidadosa com a minha vida.
E de lá pra cá, eu tô, assim, muito... como é que fala? Descobrindo. E eu tô muito conectando aqui com a Roberta, muita coisa. E eu tô nessa, assim, também de me apegar em Deus e falar assim, vamos que tem muita coisa aí. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito tocada com o versículo que você falou, né, de olhar para frente e sorrir, independente de qualquer coisa, não por deboche, mas porque a gente sabe que Deus tem o melhor. E às vezes a gente fica um pouco aérea, né? Mas aí a gente precisa disso, de pessoas. Robert, isso é muito importante, de pessoas como você que passaram e que trazem a memória, né? Tem um versículo que fala, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Então é isso, né? Então é muito além de um tratamento estético íntimo, são conexões, são vidas transformadas, autoestima que nos dá força para ir além na vida, né? Espiritualmente, tudo mais. Então assim, gente, adorei isso daqui, maravilhoso. Gente, obrigado mesmo, foi incrível. Duas mulheres incríveis. Eu acho que Muito. Só precisando trabalhar também, mas a gente acha horário. não teria como não ser um podcast no mês das mulheres do Desarmonize que não tocasse sobre essa questão da autenticidade, do empoderamento, mas não o empoderamento que todo mundo trabalha aí, mas entendendo essa força que a mulher ela tem. E muitas das vezes, que seja no meu consultório, eu também vejo isso muito, ou com coisa igual vocês, que é possível de ativar isso, despertar isso nas mulheres, né? E isso está muito ligado à questão de paternidade, de reino, de filha de Deus, porque a gente falou muito da mulher de autoconfiança, mas sempre lembrando que essa autoconfiança, quando você estiver um pouco abalada, você lembra que você é filha do rei. Isso. Você, então, a partir disso, não tem o que você não reivindicar. Você tem o poder, a capacidade primeiro e o poder de reivindicar o que você quiser. E isso é muito forte, isso faz com que vocês não tenham medo de nada. E, ao mesmo tempo, eu vejo a importância disso para os relacionamentos. Então, quanto mais a mulher tiver essa segurança, essa firmeza, essa certeza, isso vai facilitar o relacionamento com ela mesma e, consequentemente, com todas as pessoas que estão ao redor dela. Então, obrigado mesmo, foi incrível. Eu posso dar um adendozinho para ela? Pode. Ele foi embora, depois eu vou arrepender e eu quero que fique gravado. Você se mostrou vulnerável. E eu vou te dizer uma coisa, a vulnerabilidade é vista como uma fraqueza. E a Brené Brown, que é uma palestrante, uma mulher incrível, que tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ela diz que vulnerabilidade é força. A gente nunca deve se envergonhar de mostrar a nossa vulnerabilidade, porque isso mostra força. Você foi forte, foi corajosa hoje, e eu já era a sua fã, já te admirava no consultório, mas aqui eu saio aqui falando que eu te admiro muito como mulher. Por isso que eu chamei, eu sabia, eu falo que ela tem muita coisa que ela ainda não revelou, mas ela é a mulher realmente que faz sentido. O que ela está fazendo ali no íntimo, baseado, não é por acaso que ela está tratando isso. É um nível de intimidade que ela gera e um poder e uma capacidade de entrar na vida de muitas mulheres que passaram com problema ou de câncer, ou de filhos e não é o marido dela hoje, ou de superação. Então, ao mesmo tempo, é até um repertório muito grande de mudança de carreira. Então, assim, é muita coisa que pode ser explorada e a gente tem que fazer isso. Desarmonize no Netflix. E várias temporadas. Vai ter que fazer um reality lá. A minha história vai dar assim, ó. História da minha vida, né? Vários episódios. É isso, finalizamos mais um podcast do Desarmonize by Be Estética. Obrigado por vocês terem acompanhado até o fim. Obrigada.